Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Adriano Toledo e hoje eu quero falar com você sobre a palavra. Eu quero trazer aqui alguns versículos que normalmente são usados como uma forma motivacional, como uma palavra para abençoar. E a palavra de Deus, ela realmente traz esse avivamento, mas nós precisamos de entender o contexto dessas palavras. E às vezes a verdade, ela nos confronta, a verdade, ela nos estremece, mas quando nós temos a revelação verdadeira da palavra, a gente fica mais seguro e a gente passa a entender melhor como que as coisas funcionam, como que a palavra de Deus funciona na nossa vida. E isso é muito importante, porque a gente tem visto hoje muitos pegarem certos trechos da palavra e trazer como uma motivação, como uma palavra motivacional, mas a gente precisa de entender melhor o que essa palavra quer dizer, para quem que essa palavra quer dizer, porque senão você ouve a palavra e aquela palavra não surte efeito pela sua vida, ela não surte efeito na sua vida e você não entende por que você mesmo acreditando, que você mesmo lendo aquela palavra, que você mesmo entendendo aquela palavra, ela não surte efeito na sua vida. Então nós precisamos de entender a palavra melhor, nós precisamos de sair da fase de criança, da fase de meninice, para uma fase mais adulta, para uma fase mais madura. E é exatamente isso que Paulo diz em 1 Coríntios, e eu vou colocar na tela para você agora. 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz que quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então Paulo, ele quer dizer aqui com essa palavra que nós, na medida que vamos crescendo na fé, na medida que nós vamos crescendo, que o tempo vai passando e nós estamos crescendo na palavra de Deus, nós precisamos deixar as coisas de criança para trás, deixar aquele entendimento superficial da palavra, aquele raciocínio superficial da palavra para trás, e começar a ter um crescimento e um amadurecimento e pensar como homens, pensar como adultos, pensar com maturidade. Quando Paulo traz essa palavra, ele quer dizer que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai crescendo na fé, vai crescendo no conhecimento, na palavra, nós precisamos de amadurecimento, nós precisamos de deixar a nossa fase de criança, a nossa fase inicial para trás e começar uma fase adulta, uma fase de amadurecimento, para que a gente possa crescer e entender melhor. E aí a palavra, ela vai trazendo a realidade para a nossa vida, ela vai trazendo uma substância para a nossa vida e não fica simplesmente frases de efeito, como muitas vezes a gente vê frases de efeito. A primeira palavra que eu quero trazer aqui para vocês é uma frase que é muito conhecida no meio evangélico, é um trecho de um versículo e que é muito usado para motivacional, para uma palavra de força, e essa palavra, ela diz: seja forte e corajoso. Então sempre a gente ouve: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Agora, quem? Para quem é essa palavra? E aí nós vamos lá em Josué 1:9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, esse versículo, ele está em Josué 1:9. Deus estava falando com Josué no momento em que Josué estava ali sendo afrontado pelo povo, estava sendo cobrado por aquele povo, a caminho, chegando já na Terra Prometida, porém com muitos problemas, muita coisa ali, e Deus vira para Josué e fala: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei com você por onde você andar. Então, queridos, essa palavra, seja forte e corajoso, de fato, Deus, ele tem essa palavra e essa palavra é para você.
mas é para você ser forte e corajoso se de fato você está com o Senhor. Porque quando Deus disse esta palavra para Josué, Josué estava no Senhor, Josué estava firme no Senhor, Josué era obediente ao Senhor e Josué estava fazendo a vontade de Deus. Então essa palavra não surte efeito em pessoas que não estão em Deus. Essa palavra não surte efeito em pessoas que não são obedientes, em pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes essa frase ela se torna uma frase de efeito ou se torna uma frase motivacional, e aí é uma palavra, simplesmente, porque você quer que essa palavra ela te encoraje, essa palavra ela te dê forças, sendo que o Deus da força, o Deus da coragem, não está com você. Você não está com esse Deus da força, você não está com esse Deus da coragem. Então é necessário que você esteja na presença desse Deus da força, desse Deus da coragem, para que isso venha sobre a sua vida, que isso venha de forma concreta sobre a sua vida. Outra frase muito importante, que é muito dita, é: tudo coopera para o seu bem, ou todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas vamos ler o versículo completo, que ele está em Romanos 8, 28. E o versículo completo é o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Prestem atenção no contexto que existe dentro desse versículo, né? Não adianta, olha, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Se você não ama a Deus, se você não tem esse amor por Deus, as coisas não vão cooperar para o seu bem. A palavra ela é clara. E às vezes tem pessoas que querem relutar contra isso, tem pregadores que querem, que é simplesmente você, todas as coisas cooperam para o bem, mas aí não conclui. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seu propósito. Qual é o propósito? Você foi chamado para quê? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Aonde que você está em Deus? O que tem que ser cumprido de Deus em sua vida para que todas as coisas possam cooperar sobre a sua vida? Não se engane, não se engane. Eu sei que é muito legal você ler um versículo ou ouvir alguém falar alguma coisa e aquilo, né, às vezes as pessoas, elas usam muito versículos, né, como frases de efeito, como frases para a pessoa confortar as pessoas. A palavra ela faz isso, a palavra ela conforta, ela trata, ela trabalha no nosso coração, ela trabalha na nossa vida, porém a palavra também ela nos confronta. E quando não existe esse confronto da palavra, que você prefere entender de uma forma do que de fato essa palavra, o verdadeiro significado da palavra, quando a gente troca o que nos conforta, né, o entendimento que conforta o meu coração, ele é melhor para mim do que o significado real da palavra, isso é um grande problema. Isso é um grande problema. E o que falta às vezes na vida cristã é o entendimento da palavra de fato, para que você não caia em frases de efeito, em frases motivacionais, em coisas que vão massagear o seu ego ou aquecer o seu coração momentaneamente. Por isso, muitos cristãos não crescem e continuam criança, continuam com suas vidas espirituais, né, na infantilidade.
continuam com a sua vida espiritual parada, estagnada, não conseguem crescer, não conseguem ter entendimento, não conseguem entender de fato o que Deus quer trazer para a sua vida. Então a gente precisa de abrir a nossa mente e parar de ficar ouvindo as frasezinhas de efeito, as frasezinhas coach que são pregadas hoje em dia por vários líderes, por várias igrejas. Outra frase que eu quero trazer para vocês é: não tenha medo, Deus está com você. Essa palavra está em Isaías 41:10. Vou colocar na tela para você o versículo completo. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Não tenha medo, pois eu estou com você. Se você não está com Deus, não tem como Deus estar com você. Tá? Não tem como. Não desanime, pois sou o seu Deus. Ele é o seu Deus? Se ele for o seu Deus, ele estará com você. Agora, se ele não for o seu Deus, se o seu Deus for outro, se o seu Deus for o dinheiro, se o seu Deus for imagem, se o seu Deus for uma pessoa, essa palavra, ela não vai surtir efeito na sua vida. Tá ali, ó, eu fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Deus sustenta. Ele é o sustento, ele é o teu sustento. Mas se ele for de fato o Deus da sua vida. Se ele não for o Deus da sua vida, ele não será o seu sustento. Se ele não for o Deus da sua vida, ele não vai trazer o ânimo para você. Ele não vai tirar o medo de você. É isso que você precisa entender. Esta palavra é para aqueles que de fato têm o Deus único, supremo na sua vida. Uma outra frase também que a gente escuta muito é: Ele perdoa nossos pecados, tá? Em 1 João 1,9. Ele perdoa nossos pecados. Sem dúvida. Não há dúvida que o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas eu vou colocar o versículo completo na tela para que você possa ver junto comigo. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que está escrito aqui? Mas, se confessamos nossos pecados, os pecados precisam ser confessados, você precisa confessar o pecado, você precisa ter arrependimento pelo pecado. Aquele que se arrepende não volta a fazer, ele luta para que não cometa novamente o pecado. Então, o Senhor perdoa os pecados, mas aqui está dizendo, se confessamos. Se confessarmos, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. Então, quando você confessa, quando você se arrepende, o Senhor, Ele te purifica de toda a injustiça, Ele te purifica de todo o mal, Ele te ajuda a sair do lamaçal do pecado. Então, não adianta, eu vou pecar e aí daqui a pouco o Senhor me perdoa. Não é automático. Mas, Adriano, Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. É verdade, Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados daqueles que querem ser perdoados. Para perdoar o pecado daquele que se arrepende, daquele que entende que ele sozinho não consegue, que ele precisa de alguém para vir e arrancar todo o mal da sua vida. Jesus fez isso para que você pudesse ter acesso a isso. Agora, aqueles que não se arrependem, aqueles que não confessam o seu pecado,
essa palavra não faz efeito na sua vida. Essa palavra não vai transformar a sua vida. E tem muitos que com certeza vão olhar para esse vídeo e vão falar assim, esse cara está falando besteira. Leia a palavra que você vai entender que é necessário que você se arrependa, é necessário que você confesse para que todo esse mal seja arrancado da sua vida e que o poder de Cristo possa entrar na sua vida e te purificar, te transformar. Por isso existem muitas pessoas dentro das igrejas hoje, né? E eu não estou aqui para falar mal de igreja, mas é fato que existem pessoas no nosso meio que elas não conseguem ser libertas, porque elas não liberam perdão, elas não confessam seus pecados, elas não se arrependem. Existem os pecados de estimação que eles são escondidos debaixo do tapete e eles vão andando, caminhando com você durante toda a sua vida e você não consegue se libertar, você não consegue se livrar. Deus não entra na sua vida, você não permite que Deus entre. Mas, Adriano, Deus precisa de permissão para entrar na sua vida? Veja bem, queridos, a palavra diz que você precisa confessar o pecado. A palavra diz que você precisa de se arrepender do pecado. Se você não consegue confessar, se você não consegue se arrepender, está faltando em você o Espírito Santo que te convence do pecado. Se você não consegue se livrar de algo, você precisa chamar para a sua vida o Espírito Santo que vem e que transforma e que muda o seu coração, o seu pensamento e começa a transformar, porque tudo vem do Senhor. Até o seu arrependimento vem do Senhor. Se você não consegue se arrepender, comece a orar e pedir ao Espírito Santo que venha de fato na sua vida e que você consiga confessar o pecado. E além de confessar, você também consiga se arrepender desse mal, do pecado. E aí você começa a sentir o alívio, começa a sair aquele peso da sua vida. Muitas pessoas estão na igreja, elas não conseguem se libertar do pecado, elas não conseguem viver longe do pecado e elas não se arrependem, porque falta o Espírito Santo para te convencer do pecado. Outra frase que ouvimos muito é: Ele venceu a cruz por você, Ele venceu a cruz por todos. E a gente começa a ouvir muitas coisas assim, e eu vou trazer para você o versículo que está em João 16:33. Vou colocar na tela. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então é uma mensagem, é um versículo que é extraído aí muitas frases, muita coisa de efeito, como Jesus morreu na cruz por nós, morreu na cruz. Sim, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, para que nós pudéssemos ser lavados e redimidos dos nossos pecados. Porém, isso só vai surtir efeito na vida daqueles que acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus sofreu na cruz. Muitas pessoas não acreditam em Jesus. Como que esta palavra pode surtir um efeito na vida dessas pessoas que não acreditam? Primeiro, elas precisam ser transformadas, elas precisam acreditar, e isso só vem através do Espírito Santo de Deus. A palavra aqui diz, aqui no mundo vocês terão aflições. Principalmente essa linha, essa geração que tem vindo de pregadores coaching e que não aceita luta, que não aceita batalha, que não aceita problemas, que tudo tem que ser muito bonito, tudo tem que ser muito lindo, tudo tem que andar perfeitamente, e prega uma coisa até muitas vezes fictícia. Porque se Jesus está dizendo aqui no mundo vocês terão aflições, é porque você vai ter aflição, meu amigo. Você vai passar por problemas, você vai passar por tribulações, você vai passar
por coisas na sua vida, mas Jesus diz, olha, não desanime, tá? Não desanima, seja forte, fica firme, porque eu venci a batalha, eu venci o mundo e você também pode vencer. Basta você ser firme e não desanimar. Então, às vezes, a gente vê muitas palavras e muitos pregadores dizendo, não, você não pode fazer isso porque Jesus morreu na cruz para que você não passasse por aflições. E esse versículo aqui eu jogo no lixo. Essa palavra aqui que Jesus, o próprio Jesus falou, eu faço o que com ela? O problema é que às vezes a gente pega versículos isolados e nós esquecemos de outros, nós queremos aniquilar outros versículos da palavra e nesse momento, né, deixa esse versículo aqui engavetado, que esse versículo não é para esse momento. E às vezes a gente vive uma incoerência dentro da palavra. E a gente precisa de ter um crescimento espiritual e agirmos como adulto na medida que for passando o tempo e nós formos crescendo na presença e na palavra do Senhor. E isso é muito importante. E a última frase que eu quero trazer aqui para você hoje é: Ele vai voltar para nos buscar. Mas vamos ver o que diz o versículo que está em João 14:3. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Jesus estava dizendo aqui que quando tudo estiver pronto, porque ele disse que ele iria para o Pai para nos preparar lugar. Então Jesus foi para Deus, ele foi para o céu para preparar lugar. E aqui ele diz, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Quem Jesus vai buscar? Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus vai buscar os eleitos. Jesus vai buscar aqueles que foram escolhidos. A palavra diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Vou até voltar para a tela maior aqui, porque essa passagem ela é muito importante. A palavra diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Imagine você que a seara do Senhor é uma grande rede que é lançada no mar para que venha trazer, para que venha buscar os peixes. E quando essa rede vem cheia de peixe, o pescador começa a fazer, separar os peixes. Separa os peixes bons, os peixes ruins, os peixes grandes, os peixes pequenos, começa uma grande separação. E nessa separação, os peixes que não são bons, eles retornam para as águas, ele volta para o mar, volta para o rio, e é assim que funciona numa pescaria. Então, quando Jesus fazia uma alusão ali aos seus discípulos, né, largue a pescaria e venha pescar homens, venha ser um pescador de pessoas, é exatamente isso. É para que nós lançássemos a rede ao mar e puxássemos, e que depois o próprio Jesus faria a separação desses peixes bons e os peixes ruins. Então, nisso, muitos serão chamados, muitos vêm nessa rede, mas poucos serão escolhidos, porque só os peixes bons serão escolhidos, só os peixes que estiverem preparados, os peixes que entenderam, esses peixes sim serão escolhidos. Então, Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Jesus vai vir para buscar os escolhidos. Jesus vai vir para buscar os eleitos. Jesus não vai vir para buscar a todos. Jesus não vai vir para buscar a todas as pessoas. Leiam a palavra e vocês vão entender isso. Tudo já está pronto antes da criação do mundo. A sua salvação, ela já está escrita desde a fundação do mundo. Nossa, isso é muito forte. Mas é a realidade. Então,
o Senhor virá buscar a tua igreja. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos de entender a palavra, porque senão vai chegar o grande dia e você vai dizer, poxa, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo, mas você não entendeu. Você não cresceu espiritualmente a ponto de entender o que a palavra estava dizendo. Você não deixou que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida a ponto de você entender. Peça ao Espírito Santo para que te traga entendimento. Leia a palavra. Não fique só ouvindo essas frases de efeito, essas palavras de efeitos, essas coisas que são extraídas isoladamente da Bíblia, da palavra, e colocando uma roupagem nova para confortar o seu ego e confortar o seu coração. A palavra não foi feita para isso, a palavra foi feita para que nos confrontasse, para que nós pudéssemos crescer e para que nós pudéssemos entender o que o Senhor quer dizer conosco. À medida que você vai crescendo espiritualmente, que você vai crescendo na presença do Senhor, a palavra vai trazendo mais clareza para a sua vida. Não caia nessas mensagens de pregadores coaching que vai trazendo essas frases bonitas, essas frases de efeito, mas frases que não permitem que você cresça, frases que não te confrontam, frases que não permita que você alcance o que o Senhor tem preparado para você. Abre os teus olhos, escuta, ouça pregações, mas leia a palavra e tenha intimidade com o Senhor. Relacionamento é uma coisa, intimidade é outra, totalmente diferente, e é um nível muito maior do que relacionamento. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!